Boa tarde. Surto de gripe muda hábitos das pessoas até na igreja. Mais de 30 mil pessoas estão à espera de um transplante de rim no Brasil. Maio começou com bandeira amarela na conta de energia. Prazo para pedir título de eleitor acaba no próximo dia 9. Minha convidada hoje é a delegada Paola Maués, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil. Quarta-feira, 2 de maio de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. O aumento dos casos de gripe tem mudado hábitos das pessoas. Quem vai à igreja, por exemplo, recebe novas recomendações durante a missa. Veja na reportagem de Jacques Damasceno. Não é a primeira vez que uma gripe causa mudança no antigo rito da missa católica nos últimos anos. Em 2016, os bispos também publicaram orientações para que os fiéis não tivessem contato físico. Desta vez, a carta do arcebispo de Natal saiu na última sexta-feira. A mudança começa no Pai Nosso. Em algumas paróquias, existe o hábito de que todos se deem as mãos. Agora vai ser assim. Pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. O abraço da paz é um dos momentos mais tradicionais da missa católica. É a hora em que os fiéis cantam e circulam pela igreja se cumprimentando com beijos, abraços e apertos de mão. Essa parte da missa também está recomendada para que não aconteça e o padre passa direto para o rito seguinte. Em seguida, vem a mudança na hora da comunhão. Os fiéis são orientados a receberem a hóstia nas mãos e não diretamente na boca, uma outra tradição. Isto sem que o pequeno pão seja mergulhado no vinho. Está previsto um direito canônico que o fiel pode receber a comunhão na boca, diretamente na boca e assim por diante. Porém, é uma questão de saúde pública, a igreja se sente responsável socialmente para que então possa orientar as pessoas e elas compreendem diante desse contexto. O padre explica que a orientação é passageira, enquanto houver risco maior de contaminação pelo vírus influenza nos tipos H1N1 e H3. A cabeleireira Vilma Amorim é católica praticante. Vai às missas todos os domingos e para ela, seguir a orientação é importante. A fé é a mesma. Pode também acenar, né? Na hora da paz, dar um tchauzinho, dar paz assim. É isso aí. Olha, não custa nada lembrar que estamos na 20ª campanha nacional de vacinação contra o influenza, o vírus da gripe. A campanha começou no mês passado e vai até 1º de junho. Devem ser imunizados idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses, menores de 5 anos, a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. Pessoas com doenças crônicas, como o diabetes e outras condições clínicas especiais, também devem se vacinar. Neste caso, é preciso apresentar a prescrição médica no posto de saúde. Pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do SUS, o Sistema Único de Saúde, devem procurar os postos de saúde em que estão registrados para ganhar a dose sem necessidade de receita. Cabe destacar que o resto da população também se beneficia com a vacina, mas aí é necessário pagar pela dose na rede privada. O valor fica entre R$100 e R$200, mais ou menos. Olha, mais de 30 mil pessoas estão à espera de um transplante de rim no Brasil. A fila para quem precisa de um novo órgão aumentou quase 20% no ano passado. Veja na reportagem de Sônia Blota. Depois de 4 anos na fila de espera, Gustavo voltou a sorrir. Aos 18 anos, ele descobriu ter uma doença renal crônica que paralisou completamente seus rins. No último dia 31 de março, ele finalmente conseguiu o transplante. Sem dúvida, assim, tipo, a hora que falam assim, nossa, agora você tá livre. Poxa vida, e 4 anos depois, agora, vida nova, correr atrás do tempo perdido, né?
Os últimos dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia apontam que a fila de espera para o transplante de rim cresceu 19%. São cerca de 31 mil pessoas precisando de um órgão novo e mais de 120 mil pacientes dependentes de hemodiálise, tratamento para filtrar o sangue quando o rim não tem mais capacidade. A maioria, cerca de 85%, depende do Sistema Único de Saúde. Em 2017, o SUS destinou 2 bilhões e 200 milhões de reais para o tratamento de doenças renais. O check-up frequente é importante para diagnosticar o problema logo no início, porque as doenças mais graves costumam ser assintomáticas. Eu não tive assim uns sintomas assim, simplesmente meu rim parou, assim, meio que foi de uma hora para outra. Outro fator importante é dar atenção às chamadas doenças de base. Hipertensão e diabetes, por exemplo, têm que ser tratadas para que não evoluam para um quadro de insuficiência renal, que por sua vez pode levar à hemodiálise. Atenção a essas doenças no sistema de saúde como um todo é muito importante, porque essas doenças diagnosticadas rapidamente e tratadas ao longo do tempo, isso sim pode fazer uma diferença no futuro do paciente. E isso é uma coisa muito importante, você pode evitar uma hemodiálise. Você pode evitar uma hemodiálise no futuro com um paciente tratado adequadamente, sim. Rafael, de 60 anos, só descobriu que seus rins não funcionavam mais por causa da pressão alta. Eu vivia muito inchado, muito líquido, né? Há quase um ano, ele faz hemodiálise 3 vezes por semana à espera de sua vez na fila do transplante. Mas nas horas vagas, encontra um tempinho para seu passatempo preferido. Na sexta-feira já estou pensando já na pescaria. Veja a seguir, eleitor tem até 9 de maio para pedir título eleitoral. E mais, conta de luz em maio começa com bandeira amarela, ou seja, a conta está mais cara. O RN acontece, volta em instantes. O eleitor tem de ficar atento aos prazos eleitorais. Dia 9 de maio, por exemplo, acaba o prazo para pedir o título de eleitor. Acompanhe na reportagem. Mais um dia tranquilo no Fórum Eleitoral de Natal, mas até a próxima semana tudo isso aqui deve lotar de gente. É que está chegando o dia 9 de maio, prazo final para que o eleitor regularize a sua situação junto ao TRE. Valéria quis garantir logo a transferência do título e se deparou com um atendimento tranquilo e rápido, apesar da proximidade com o fechamento do cadastro. Vim transferir meu título do interior para aqui mesmo, que lá já tinha feito a biometria, aí eu queria transferir para aqui, já aproveitei, já fiz tudo, né? Desde a última semana de abril, todos os atendimentos foram concentrados aqui no Fórum Eleitoral de Natal, que fica na Avenida Rui Barbosa. Isso porque, de acordo com a chefe da terceira zona eleitoral de Natal, o prédio possui mais estrutura para dar suporte à demanda. Concentramos o atendimento ao eleitor de Natal somente aqui no Fórum Eleitoral devido à boa instalação que temos aqui, o espaço, né? E também porque aqui, por ser o fórum, aqui será mais fácil resolver qualquer outra situação mais profunda, né? Então, as centrais do cidadão ficarão, o box do TRE nas centrais do cidadão, né, de Natal, ficarão fechados até o dia 9. Dia 10 eles voltarão a funcionar. Precisa vir até o fórum todo eleitor que ainda não tiver feito o cadastramento biométrico, além daqueles que mudaram de cidade há mais de 3 meses e pretendem votar este ano no novo domicílio. Os documentos básicos para dar entrada em qualquer um dos serviços são a carteira de identidade ou outro documento com foto e um comprovante de residência. E o preço para quem não respeitar esse prazo é alto. O eleitor fica proibido de votar este ano e ainda tem o CPF cancelado. As pessoas não precisam ficar apavoradas, basta vir, o atendimento está super tranquilo. O atendimento aqui no Fórum Eleitoral de Natal acontece das 8 da manhã às 2 da tarde em dias úteis e, excepcionalmente, no dia 9 de maio, se estenderá das 8 da manhã às 6 da noite. Pois é, não deixe para a última hora, hein? Eleições 2018. Olha, Henrique Eduardo Alves montou uma arca, uma verdadeira arca de Noé, com 17 legendas, mas perdeu a eleição estadual em 2014. 6 anos antes, em 2008, boa parte deste grupo político
subiu no palanque de Fátima Bezerra na disputa pela Prefeitura de Natal e também não logrou êxito. Ou seja, o chamado acordão, que junta o maior número de legendas em favor desta ou daquela candidatura, nem sempre resulta em vitória eleitoral. Pelo contrário, hoje em dia, a população costuma rejeitar esse tipo de acordo. Chama a atenção o isolamento político do governador Robson Faria nesta fase de pré-campanha. Ele está praticamente sozinho antes do processo eleitoral. Os principais partidos que o apoiaram na eleição passada, em 2014, PT, PP e PCdoB, pularam fora do governo dele. O PCdoB, por sinal, lhe gerou um adversário, o vice-governador Fábio Dantas, agora filiado ao PSB. O governador Robson Faria tem envidado esforços para atrair de vez o PSDB de Ezequiel Ferreira de Souza, hoje fortalecido com a presença de 8 deputados estaduais e uma centena de prefeitos. Uma parcela significativa dos tucanos não quer conversa com Robson Faria e acena para o vice Fábio Dantas, principalmente o grupo de Rogério Marinho. Muita água ainda vai rolar nessa história e o governador mantém a esperança de conquistar o apoio, esse apoio fundamental dos tucanos, porque o quadro hoje para Robson é de isolamento. Vamos acompanhar. Olha, a conta de luz ficou mais cara neste mês de maio. Além do reajuste de 15% autorizado pela ANEEL para o Rio Grande do Norte, nós temos de arcar com os custos da bandeira amarela. O governo federal vai cobrar sobretaxa por causa da seca em regiões do país onde os reservatórios das usinas hidrelétricas estão baixos. Vamos acompanhar na reportagem. Não é de hoje que Marcela tenta reduzir os gastos com energia. As lâmpadas são de LED, a roupa é lavada uma vez por semana e nada de deixar ligados na tomada os aparelhos que estão fora de uso. Mesmo assim, a conta ainda está alta, supera R$ 400 por mês. Um peso no orçamento. É geladeira lá em cima desligada, é televisão desligada, é ventilador desligado, tá mais fresco, nada de ar-condicionado. E a hora é de economizar mesmo. Em maio, a conta de energia elétrica volta a ter a bandeira amarela. Isso significa que haverá sobretaxa de R$ 1 para cada 100 kWh consumidos. O sistema de bandeiras é acionado sempre que baixa o nível de água dos reservatórios nas usinas. Isso obriga o acionamento das termoelétricas, que têm custo de produção mais alto. É preciso continuar economizando energia para, primeiramente, economizar com as despesas, no orçamento, né? E ajudar o próprio sistema a se recuperar. E acumulando água nos reservatórios, é possível programar o desligamento das termoelétricas. Aqui neste shopping com 1.000 lojas, a conta de luz agora em abril chegou a quase R$ 117 mil. Se o consumo se repetir em maio, a despesa com energia deve subir R$ 1.200 por causa da bandeira amarela. E seria muito mais se medidas de economia não tivessem sido tomadas. 700 lâmpadas mais econômicas foram instaladas. O consumo é abastecido em parte por um gerador movido a diesel e por placas que captam a energia solar. A conta, que antigamente batia os 170 mil por mês, despencou e ficou R$ 50 mil mais barata. O próximo passo é construir uma subestação, que vai permitir que o shopping compre eletricidade do fornecedor, que cobrar o menor preço por quilowatt-hora. Toda e qualquer economia para nós reveste na possibilidade de fazer novas ações, de trazer para os lojistas mais benefícios. Veja a seguir, minha entrevista com a delegada Paola Maués, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil. A gente volta em instantes com a RN Acontece. No Brasil, apenas 15% dos assassinatos são esclarecidos pela polícia. Só para termos uma ideia do baixo índice de solução dos homicídios aqui, em países como a França e o Reino Unido, essas taxas de solução são da ordem de 80% a 90%. Qual é a média no Rio Grande do Norte? Minha convidada hoje é a delegada Paola Maués, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil, a ADEPOL, aqui no Rio Grande do Norte. Boa tarde, delegada. Boa tarde, Diógenes. E aqui no Rio Grande do Norte, qual é a taxa de solução dos assassinatos?
Pois é, nós não temos uma estatística na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, né? A gente tem uma aproximação, como você falou, a nível Brasil, mas não é nada exato. Você vê, a semana passada foi feita uma estatística em municípios de Rondônia e lá chegavam a uma resolução de 90%. Inclusive estão até estudando alguns municípios. É incrível, foi assim a maior do Brasil. E aí a gente está vendo até a questão de estrutura. Vai 2 delegados para lá para poder, inclusive, observar isso. Mas essa taxa é real lá nesse estado? Não, alguns municípios. Em alguns municípios. Alguns municípios do estado de Rondônia. Né? Mas a maioria do Brasil tem uma média, como você falou. Muito pouco, né? Muito pouco. Paola. Isso porque a gente tem um problema estrutural muito grande em relação à investigação criminal. E aí, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente vê que 98% dos crimes de homicídio que ocorrem fica todo a cargo da Polícia Civil, que tem um efetivo de pouco mais de 1.000 policiais, né? Os outros 2% a gente consegue visualizar que outros órgãos da segurança conseguem fazer o flagrante, a identificação praticamente logo após a prática do crime. A gente tem exemplos, por exemplo, da cidade de Ceará-Mirim, que a gente viu um aumento vertiginoso de homicídios, de chacinas. Do ano passado para cá, do ano passado para cá, né? E a gente ultimamente não tem mais veiculado até essas notícias, graças a Deus. Por quê? Porque veio o reforço da Força Nacional, com equipes de policiais civis de Brasília, tem um delegado de Brasília, que está atuando junto com a DHPP, conseguiu identificar os autores, né, que pode-se dizer até grupo de extermínio, e estão aí trabalhando com afinco só para isso. Então, daí você conclui que, quando você estrutura, você tem um resultado. Sem estrutura, você tem um dia após o outro. Não só registro de boletim de ocorrência. Então você atribui o baixo índice de solução desses crimes, desses homicídios, a exatamente a falta de estrutura, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em todo o país. Por quê? Porque existe uma cultura de que você trabalha, você se investe muito mais na ostensividade, na polícia ostensiva, né? Por quê? Porque dá visibilidade, dá uma sensação de segurança. Né? E a Polícia Militar tem um trabalho muito bom, porque ela previne o crime, a atribuição constitucional da Polícia Militar é prevenir os crimes, né? Mas só que eles não são onipresentes. Então, a esmagadora maioria dos crimes vai para a Polícia Civil, que não se tem o devido investimento e a devida priorização. É isso aí. E como é que está a Polícia Civil hoje aqui no Rio Grande do Norte? Em termos de efetivo, foi prometido até um concurso aí do governo do estado. Como é que está a situação hoje? O concurso da Polícia Civil, o processo administrativo desde 2015 e por questões burocráticas, ele infelizmente não anda. A gente tem realmente, é um pleito nosso, é uma questão de sobrevivência. É uma promessa do governador, né? É uma promessa do governador, mas infelizmente até agora a gente não tem resultado em relação a isso. Inclusive, as cidades do interior estão totalmente desabastecidas. Existem cidades que só existe um delegado e um agente. Eu não sei como é que é, acho que um abre e o outro registra o boletim e esses dois acumulam 5 cidades. E se o colega da cidade que já do lado, que acumula mais outras 5, tirar férias, tirar uma licença, eles dois passam a acumular 10 cidades. Então isso assim não existe segurança. Acabou aquela história de policial militar, do lugar do delegado? Sim, acabou, foi uma ação civil pública desde o último concurso, que inclusive também é uma problemática aqui do Rio Grande do Norte. A gente demora demais para ter concurso público aqui. O concurso que eu participei, que foi em 2010, antes tinham 16 anos que não tinha tido concurso. Agora já estamos há 8 anos e a gente não sabe quando é que vai ter esse concurso. Quantas vagas estão previstas e essas vagas já vão suprir muitas lacunas aí?
De jeito nenhum. Eu sei que para delegado, eu não sei todos os cargos, mas ao todo eram 120. Isso era a proposta original. Ora, a gente, pela Lei Complementar 417, que trata do quantitativo da Polícia Civil, era para ter a gente para ter 5.150 policiais. Hoje a gente tem pouco mais de 1.000. Se você colocar 120, não dá nem para Natal. Não dá nem para você estruturar DHPP. E tem muita gente se aposentando, né, delegada Paula? Muito. Principalmente o ano passado, porque teve aquela questão da reforma da Previdência, as pessoas ficaram meio apreensivas. Muita gente correu, né, para se aposentar. Foi muita aposentadoria, a gente tem muito cargo vago. As acumulações, o nível de estresse dos policiais, porque eles estão acumulando muitas funções. Você vê o DEICO. O DEICO, que é a divisão de crime organizado, combate ao crime organizado, que combate né? o crime organizado, pessoas altamente qualificadas, mas eles todos têm 20 policiais no DEICO. Hoje é o delegado Odilon Teodósio, né? Doutor Odilon, com mais outros 2 delegados que são adjuntos. Eles têm feito um excelente trabalho, mas trabalha sábado, domingo, feriado, não tem hora. Você citou a DEICO, quer dizer, houve uma queda nos ataques às instituições financeiras, até expressivo, né? Uma redução de 40% em relação ao início do ano passado, né? Então, foram 17 ataques esse ano, no ano passado 29 e no ano de 2016 33 ataques. Quer dizer, apesar da falta de estrutura, o pessoal está... O DEICO, como eu disse, os policiais do DEICO, eles trabalham dia, noite, madrugada, né? Não tem regulamentação de horário extraordinário, inclusive, é tudo voluntário. É uma coisa que a gente não tem explicação, é só o amor à profissão, eu não sei até quando, porque claro que em algum momento, se tem 20 policiais, durante um mês, 2 pelo menos vai tirar férias, outros 2 vai ter uma licença, porque não aguenta esse ritmo estressante que é, né, porque é o tempo todo de campana, é o tempo todo trabalhando com vigilância, com inteligência, enfim, que eles são muito técnicos. O risco, né, risco da atividade inerente, né, e não se recebe, Diógenes, um obrigado. Para você ter uma noção, a apreensão, aquela apreensão que eles fizeram dos uísques e tal, que eles avaliaram, e isso é um dado importante porque não foi divulgado, eles avaliaram em torno de 5 milhões, mais ou menos. A Receita Federal foi fazer um apurado dessa apreensão do DEICO. Disse que era, se não fosse a maior, uma das maiores apreensões do Brasil, em torno de 50 milhões. Né? Então, são trabalhos que se faz... a prisão daquele rei do êxtase e tudo que foi feito em Areia Preta, que foi pelo DEICO, são prisões que se fazem de uma qualidade, de uma competência que a gente pouco tem estrutura e pouco tem policial. Imagina se desse para a gente, o que a gente não faria, né? A área de segurança do governo, secretaria, tem conversado com a categoria para tentar atender aí a categoria do concurso? Nós já fizemos vários ofícios, estamos tentando aí uma reunião com o governador, espero que ele atenda, não é, o nosso pleito, porque justamente a gente queria trazer isso para ele, falar para ele que o concurso está emperrado, né, que a gente tem outros pleitos, por exemplo, o fundo de reaparelhamento. Todo o estado tem um fundo de reaparelhamento, toda a Polícia Civil, para consertar pequenas coisas. Um ar-condicionado que quebra, uma luz que se apaga, né, uma goteira que fica pingando na cabeça da vítima enquanto ela fala. Isso, coisas mínimas. Aqui, o fundo está também parado lá no Gabinete Civil, não vai para a Assembleia Legislativa. Coisas simples que poderiam ser feitas e a Polícia Civil andar mais, a gente dá uma resposta maior, mas infelizmente a gente não está tendo esse contato. Eu só tenho mais um minutinho, eu queria saber como é que está a capacidade de investimento do governo na Polícia Civil. Vamos lá, há muitos anos a Polícia Civil, infelizmente, o contingenciamento é gigantesco. Para você ter uma ideia, 2011, 2012, 2013, fonte 100 foi R$0. Quando foi em 2015, na atual gestão, o investimento, que eu posso dizer, entre aspas, foi R$13 mil o ano todinho. No ano de 2016, R$68 mil. E o ano passado, que a gente fez uma campanha e tudo, da fonte 100, foi 220 mil, 221 Já aumentou um mil. pouco, né? Um pouco, mas
Insuficiente. Né? Infelizmente, dá para comprar dois carros, mas a gente precisa de muito mais. A gente realmente precisa de uma priorização na investigação. A gente precisa entender que crime organizado, com a técnica que eles têm, né, com o dinheiro que eles têm, enfim, a gente precisa para a gente chegar neles, precisa de tecnologia, precisa de uma inteligência, precisa daquele trabalho que a Polícia Civil faz. E mais efetivo, né, Paola? Isso, muito mais efetivo. Eu queria agradecer a presença da delegada Paola Maués, aqui do nosso RN Acontece, e vamos aguardar uma melhoria aí, né, da Polícia Civil. Obrigado, delegada. Muito obrigada. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga agora com a programação da Band e vem aí o Robson Cidadão. Veja a reprise deste programa no portal No Minuto. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.